Nos últimos meses tem sido cada vez mais constante que beneficiários de planos de saúde se deparem com cobranças de despesas pelo hospital porque o seu plano de saúde recusou a pagar uma eventual conta, uma eventual despesa, uma eventual cirurgia, um tratamento ou um exame que está feito lá. Mas será que o hospital pode cobrar do beneficiário? O que o beneficiário deve fazer nessa hora? Eu vou explicar tudo isso para vocês agora. Vamos lá. Olha, nos últimos meses tem ocorrido bastante isso e é assustador o número de pessoas que nos procuram, por exemplo, dizendo que estão sendo processados pelos hospitais ou cobrados inicialmente, pelo menos, de despesas que não foram pagas pelo seu plano de saúde. Vamos lá, vamos jogar a luz aqui e explicar o que está acontecendo. Basicamente é o seguinte, quando alguém é internado dentro de um hospital, essa pessoa, por exemplo, assina um contrato junto ao hospital. Ao assinar esse contrato, seja o doente, o beneficiário, ou seja um familiar dessa pessoa, essas pessoas estão assumindo a responsabilidade financeira por tudo aquilo que o plano de saúde não pagar. O que a justiça tem dito? A justiça tem dito basicamente que se alguém prestou o serviço, claro, é um dever daquela pessoa receber pelo serviço que foi prestado. Acontece que quem deveria estar pagando essa conta é o plano de saúde e não o paciente, não o beneficiário. É um dever da operadora de plano de saúde fazer o pagamento dessas despesas de forma integral junto ao hospital. Mas e aí, Elton, o que acontece se a operadora de plano de saúde não pagou e o hospital começa a me cobrar? Você precisa agir. E eu sugiro que você peça, inclusive, que o hospital comece a formalizar essas cobranças a você via e-mail, por exemplo, via WhatsApp, qualquer meio em que você consiga, primeiro, demonstrar para a operadora de plano de saúde que você está sendo cobrado e, segundo, se a operadora de plano de saúde começar a enrolar para resolver essa situação ou se ela se eximir disso, que você então procure um advogado especialista nesse assunto, a fim de que esse profissional possa então buscar a justiça, se necessário, para que você busque a reversão da despesa, a reversão da conta hospitalar, ou seja, fazer com que a operadora de plano de saúde pague o hospital. Não agir, não fazer nada, significará dizer que em algum momento, provavelmente, o hospital entrará com ação contra o beneficiário que foi internado ou aquele familiar que assinou a responsabilidade das despesas hospitalares. Eu repito, em hipótese alguma, eu estou defendendo aqui que o beneficiário deve fazer o pagamento dessa despesa para o hospital, porque afinal de contas é para eventos como esse que você tem um plano de saúde. A grande questão é entender o porquê que não foi pago, quais despesas não foram pagas e, nessa hora, agir de uma maneira racional e técnica, buscando então a reversão da conta. Quais são os documentos imprescindíveis para que seja feita uma boa análise pelo seu advogado, a fim de que a gente possa entender, por exemplo, qual é a possibilidade de reversão dessa despesa. Primeiro é a cobrança do hospital com o extrato da conta. Todos os hospitais mandam um extrato da conta detalhando qual é esse gasto, sobre o que é esse gasto. Esse gasto é de um material, da internação, é de um honorário médico, o que compõe esse gasto todo. E os hospitais mandam o extrato da conta hospitalar, é assim que a gente chama, e você pode solicitar então para o hospital. Num segundo momento, assim que você tiver o extrato da conta hospitalar, você vai entender o que eles estão cobrando e você então pode pedir que o médico que assistiu você, por exemplo, nesse período da internação, se for possível que ele faça um relatório explicando. Imagine, por exemplo, que tem lá um exame X que não foi coberto pela sua operadora de plano de saúde e que o hospital agora está lhe cobrando. Seria muito importante que esse médico esclarecesse, por exemplo, num documento, num relatório médico, qual é a importância desse exame para o seu caso. Imaginemos que é um material. Esse médico pode então fazer um documento dizendo como estava o seu caso clínico e qual é a importância desse material especificamente para que você tivesse aí o sucesso, o êxito dentro do seu procedimento. Em posse da cobrança da conta hospitalar com um extrato e em posse, então, de um bom relatório médico, aí é essencial que, se a sua operadora de plano de saúde não resolveu, você procure um advogado especialista da sua confiança a fim de buscar, então, a reversão da despesa. Se você nada fizer, provavelmente em algum momento
esse hospital entrará com uma ação judicial contra você. E aí, Elton? E aí que nessa situação a experiência prática em milhares de processos judiciais mostra que tudo fica um pouco mais complicado. Porque o advogado vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que fazer a sua defesa dentro desse processo e, consequentemente, ele vai ter que buscar convencer o juiz que o juiz chame o plano de saúde também para participar dessa ação judicial. Mas primeiro, eu vou depender um pouco mais da boa vontade de um juiz para falar, não, eu dentro dessa ação eu vou sim trazer o plano de saúde para discutir, primeiro ponto. E segundo, claro, eu posso estar acrescendo dificuldades e custos dentro do seu processo que são absolutamente desnecessários, porque os hospitais, eles entram com ação judicial contra os beneficiários. E aí eu estou falando de quase todos os hospitais. A gente tem uma larga experiência nisso e a gente vê cotidianamente os hospitais fazendo isso. Então, conta hospitalar, relatório médico, e aí de posse desses documentos, então, você vai tentar procurar a operadora de plano de saúde para resolver. Não resolveu. Precisa procurar um advogado, sobretudo antes que o hospital entre com uma ação contra você. Se você já recebeu uma ação judicial do hospital, você vai ter que procurar um advogado especialista no assunto para fazer o manejo disso tudo, para buscar a responsabilização do plano de saúde. E aí, claro, vocês vão ter que discutir todas as particularidades do caso, o que isso implica, o que isso envolve. Importante entendo que você não tem que pagar por despesas que são de obrigação do seu plano de saúde. Mas entenda que não fazer nada ou não agir de maneira preventiva pode ter consequências danosas, pode ter o seu nome envolvido no Serasa, pode ter, por exemplo, uma ação judicial contra você, pode ter até, se você não se defender, penhora da sua conta, expropriação de bens, N coisas que podem ocorrer a partir daí, de forma que é imprescindível que você procure ajuda especializada a fim de que você possa buscar essa reversão da despesa. Eu espero ter sido útil a vocês e qualquer dúvida, deixe um comentário aqui. A mim é sempre um grande prazer poder ser útil e ajudar. Obrigado e até o próximo vídeo.